Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos mais um exercício envolvendo energia potencial e força conservativa para o movimento unidimensional. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar? Então, no vídeo anterior, nós fizemos exercício, dois exercícios desse assunto, porém era de múltipla escolha. Aqui não, a gente tem um exercício, que a gente precisa fazer mais, a gente tem letra A, B e C que precisam ser construídas, tá bom? Então, olha só, aqui ele traz o gráfico, mas se ele não trouxesse o gráfico, da energia potencial por o deslocamento, nós conseguiríamos resolver da mesma forma. Por quê? Porque ele traz para a gente a equação. Se você voltar nos dois vídeos anteriores, ele traz simplesmente o gráfico, ele não traz qual é, a função potencial ali, ele não traz isso, mas aqui nesse exercício ele traz. Então, a gente poderia, não ter o gráfico e mesmo assim conseguir resolver. Aqui ele traz o gráfico, porque tinha uma letra D que eu não trouxe hoje aqui nesse vídeo, mas eu vou trazer mais pra frente, e aí precisava deste gráfico na letra D, ok? Mas para a letra A, B e C, vocês vão ver que a gente vai trabalhar só com a função, a gente não vai precisar necessariamente desse gráfico. Mas se você quiser, treinar um pouquinho mais, você olha para o gráfico, a partir só do gráfico, esquece essa função aí, olha para o gráfico e tenta construir o gráfico da força. Lembra que a gente fez? Foi o que a gente fez na aula de teoria e também na aula de exercício. A gente construiu o gráfico da força a partir do gráfico da energia potencial. Então, a gente fez força por deslocamento só olhando para o gráfico de energia potencial por deslocamento. Então, se você quiser, testar, os seus conhecimentos, como é que você está entendendo tudo isso, se você está fazendo certo, você faz, e aí depois você faz pela função, e aí você vai ter a função, da força, você vai ter ali a equação da força. E aí, tendo a equação da força ali, você vai conseguir construir o gráfico também, tá bom? E aí você compara e vê se deu tudo certo. Pode até jogar se você quiser comparar mais rapidamente, pode pesquisar na internet alguma coisa para ele desenhar o gráficozinho para você, algum software. Mas, ou você mesmo desenha, para treinar ainda mais as suas habilidades de construção de gráfico, que é uma coisa muito, muito, muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Olha o que ele fala. Uma partícula de massa m pode se deslocar em uma dimensão. Então, a gente está falando de um D, que é o que vale tudo que a gente vem estudando aqui, Eu já até reforcei aqui, para movimento unidimensional, que é o que a gente vem tratando. Submetida a um potencial dado por, então ele dá ali a função potencial. Está falando das unidades, que são em joule e em metros, ok? Então, aqui ele dá o gráfico e ele pede. Determine a expressão da força atuando sobre a partícula em função da posição x. Então, ele quer a expressão da força. Olha o que ele quer. Primeira coisa que ele pede é a expressão da força. O que a gente sabe disso, Da expressão da força. O que você lembra? A gente definiu força como sendo menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento. Agora, tendo a função potencial, fica mais fácil de você visualizar isso, Nos exercícios anteriores, o que a gente fez? A gente estava só imaginando, porque a gente não tinha, a função, então a gente falava assim, olha, a derivada aqui é positiva, então a força vai ser negativa, mas a gente não tinha valores. Talvez aqui isso fixe mais um pouquinho aí dentro da sua cabeça, quando você visualiza mesmo
a função ali potencial, tá bom? Então, o que ele tá falando é que é menos a derivada de quem? Vamos colocar até num verdinho aqui, esse colchetes. Vamos colocar a função. Quem que é u de x? Veja que u de x é isso aqui que eu, né, fiz um retângulo em azul. Esse é o u de x. Então, é essa função aqui que a gente vai derivar, que é, deixa eu ver se eu... 27x ao cubo menos 9, é 9? Isso. Menos 9x, se eu não me engano, mais 2. Vamos só conferir. Isso aí. Derivando em relação a quem? Esse dx está dizendo que em relação a quem a gente vai derivar? Em relação a x. Derivada de polinômio, você sabe muito bem. Se não sabe, tem vídeo aqui no canal falando só sobre isso, sobre derivada de polinômio. Então, dá uma olhadinha lá. Mas se você já sabe, se é tranquilo, vamos continuar. Então, a força, né, é dada por... Então, a gente vai derivar aqui, isso aqui vai dar 3 vezes 27x ao quadrado menos 9. O 2 é uma constante, derivada de constante é 0. E aí, isso tudo... Deixa eu só mudar isso aqui um pouquinho mais para lá. Porque é isso tudo menos, né? Isso aqui tem esse sinalzinho de menos. Por quê? Porque a força é menos a derivada da energia potencial sobre o deslocamento, certo? Então, com isso, quanto que dá 3 vezes 27? 27 vezes 3, 81. Então, a força vai ser menos 81x ao quadrado mais 9, ok? Só fizemos o joguinho de sinal aqui. Então, esse aqui tinha um maisinho aqui, menos com mais, menos. E nesse caso aqui, a gente tem menos com menos do 9 aqui, menos com menos dá mais, certo? Com isso, a gente finaliza a letra A. Olha que fácil. Determine a expressão da força atuando sobre a partícula em função da posição x. Ele só queria isso. Então, a letra A está entregue. Está aqui, está pronta. Ok? Isso aqui em newtons, tá? Que a gente está trabalhando com força. E a energia está em joule e o deslocamento está em metros, ok? Então, a gente tem força em newton nesse caso. Então, veja que a gente encontrou aqui o que ele queria, que era a expressão da força. Então, essa é a expressão da força. Ok? Com isso, vamos para a letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: calcule as posições de equilíbrio da partícula. A gente estudou muito bem no vídeo de teoria, né? Quando a gente fez o estudo qualitativo do gráfico de energia potencial por deslocamento, e a gente viu que os pontos de equilíbrio, eles eram dados, né? Poderiam ser dados por um vale, né? Aqui tem, falei vale e é um pico. Por um pico, por um vale ou por uma reta que era o quê? Paralela ao eixo horizontal, que aí a gente tinha ponto de equilíbrio o quê? A gente tinha o indiferente, certo? E aí, o que a gente viu também lá nessa aula de teoria? A gente viu também que nesses pontos, o que acontecia nesses pontos? A gente tinha o quê? Vamos pegar aqui. A gente tinha uma reta tangente que era paralela. Ela era o quê? Paralela ao... O que acontecia? Paralela ao eixo horizontal. Então, se ela era paralela ao eixo horizontal, a gente tinha ali uma derivada igual a zero. E tínhamos também nesses pontos de equilíbrio a força igual a zero. Ok? Então, é muito importante essa informação,
Vamos colocar aqui, vou pegar esse roxinho. A gente vai ter o seguinte, que nos pontos de equilíbrio, nós temos f de x igual a 0. Olha que interessante. Com isso, a gente consegue encontrar os pontos. Veja que eu poderia vir aqui e dar uma olhadinha assim. Deixa eu apagar isso aqui agora. Opa. Eu poderia vir aqui no gráfico e tentar achar certinho aqui. E mesmo assim, não ia dar certo, né? Vou pegar esse aqui. Eu poderia vir tentar aqui achar qual que era esse ponto aqui, né? Eita. Qual que era esse ponto aqui? Ainda assim, eu não ia achar qual era o x certo, né? Simplesmente olhando ali pelo gráfico. Mas eu tenho a função agora, né? Eu tenho a expressão da força em função do deslocamento, que foi o que eu encontrei na letra A. Então, a partir disso, o que eu faço? Eu faço que f de x é igual a 0. E aí eu vou encontrar os pontos onde há equilíbrio. Eu ainda não sei se é equilíbrio estável, eu ainda não sei se é equilíbrio... Você vai falar assim, Natana, eu olhando aqui no gráfico, eu consigo ver se é estável ou instável. Tudo bem, só que, igual eu falei, ele só deu este gráfico porque tinha uma letra D que precisava dele. Mas, para esse tipo de exercício, ele poderia simplesmente ter excluído esse gráfico, né? Aí você vai falar assim, porque eu sei que aqui é ponto, né, de equilíbrio instável, aqui é ponto de equilíbrio estável, né? Quando você tem uma crista, você tem ponto de equilíbrio instável, quando você tem um vale, você tem um ponto de equilíbrio estável. E a gente já viu o porquê lá na aula de teoria. Aquela aula, gente, tem quase 1 hora de aula, só tem conteúdo muito importante. Então, veja ela, por favor, tá? Não vá vendo só exercícios. É importante que vocês entendam o porquê. Não decorem, hein? Só que, pico é instável, vale é estável. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Eu quero alunos que, além, né, de ir bem em Física 1, além de, né, ir bem na matéria, que entendam, tá? Porque é assim que se forma, né, bons profissionais. A gente precisa de profissionais que entendam, que vá construindo o conceito. Eu não quero simplesmente um profissional que chega para mim e fala, eu passei em tudo, mas não sei nada. Não adianta, certo? Então, Então, a gente viu que esse gráfico aqui, ele poderia ser ocultado. Com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer que essa expressão da força que a gente encontrou, a gente vai igualar ela a 0. Então, a gente sabe que esse cara daqui, o f de x vale quanto? Menos 81 x ao quadrado mais 9 vai ser igual a 0. Com isso, a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, muito fácil de resolver, ok? Então, vamos lá. Com isso, a gente poderia passar o 81 para o outro lado e depois inverter, certo? Para que a gente fique com todo mundo positivo. Então, isso aqui dá 9, ok? Eu passei para o outro lado e depois inverti. Se você não entende isso, eu vou fazer aqui rapidinho. Estou fazendo aqui 9 é igual a 81x ao quadrado. Então, eu passei o 81 para lá, ele estava negativo, ele ficou positivo. E agora eu só inverti, porque essa ordem dos fatores não altera, ok? Com isso, agora eu vou fazer que x ao quadrado é igual a 9 sobre 81, certo? E aí, com esse cara daqui, eu tenho que x... Aqui eu ainda consigo simplificar, certo? Eu ainda consigo simplificar por quanto? Por 9. Eu posso dividir em cima por 9, posso dividir embaixo por 9. O que eu tenho? X ao quadrado fica igual a 1 sobre 9. E agora eu tiro a raiz, então x ao quadrado fica... X, na verdade, né? Tenho o quadrado, jogo para o outro lado, fica raiz. Então, mais ou menos raiz de 1 sobre 9. 1 tem raiz, 9 tem raiz, então todo mundo pode
sair da raiz, então a gente tem que é mais ou menos 1 sobre 3. Então, nós temos 2 pontos de equilíbrio ainda, né, de equilíbrio. Não sabemos ainda se é instável ou estável, a gente vai ver como é que a gente faz isso a partir da, né, expressão, né, da equação da energia potencial, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem x1, então vamos escrever aqui o x1 e o x2 separadinho. Então, x1 vai ser mais 1/3 e o x2 vai ser menos 1/3, ok? Então, a gente tem 2 pontos. Esses são os 2 pontos de equilíbrio. Então, 2 pontos de equilíbrio. Perfeito? Finalizamos letra B. Então, já finalizamos a letra B, vamos para a letra C. Vamos ler lá a letra C. Na letra C, ele fala: determine as condições de equilíbrio de cada ponto. Então, é para você determinar qual é a condição, se ela é estável, se ela é instável, se ela é indiferente, em cada ponto. Ou seja, se é estável, se é instável ou se é indiferente. O próprio exercício já traz ali quais são as condições e como você deve classificá-la a partir do seu conhecimento. Então, você falou assim: ah, Natana, quando me dava o gráfico, eu olhava para esse gráfico aqui e já sabia. Eu sabia que esse ponto aqui, olha, esse é o ponto da... Vamos ver se a gente vai encontrar igual. Então, já que a gente tem o gráfico, vamos olhar para o gráfico, vamos identificar e depois a gente faz pela equação e ver se bate. Tem que bater, óbvio, mas vamos lá. Então, olha aqui, esse cara daqui tem que ser o x2, certo? Este ponto aqui... na verdade, esse cara daqui, vou apagar aqui, vou pegar um verdinho. Esse cara daqui tem que ser o x2, você concorda? Porque é a raiz negativa. Aqui para o x2, a gente está vendo que tem um pico, certo? Então, se tem um pico, que ponto que é esse aqui? Esse aqui é instável. Aí, se você olha para o outro lado, esse cara daqui tem que ser x1, então tem que ser mais 1/3. Esse cara daqui é menos 1/3, porque ele é a raiz negativa. Óbvio que se você tivesse mais raízes, você não conseguiria identificar, né? Ficar fazendo para todos é muito mais fácil fazer pela equação, mas vamos lá. E aí aqui você tem um vale, então esse cara daqui é um ponto de equilíbrio estável. Então a gente já viu que x2 tem que ser um ponto de equilíbrio instável e o ponto x1 tem que ser um ponto de equilíbrio estável, baseado no gráfico. Mas eu já falei, né, no início que esse gráfico, para essas 3 letras, A, B e C, ele poderia ser, né, excluído, ocultado. E a gente conseguiria fazer simplesmente pelo quê? Pela equação que ele nos dá aqui, né, pela função potencial que ele nos dá, certo? E aí, Natana, então tá, como é que eu analiso? Como é que eu analiso esses 2 pontos de equilíbrio? A gente viu que para encontrar a expressão da força, a gente fez menos a derivada, né, menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento. Vimos que os pontos de equilíbrio são quando a gente tem o quê? Uma reta tangente, né? Uma reta tangente que é paralela ao eixo horizontal. Então, ali a gente tem coeficiente angular igual a 0, neste caso. E aí, nestes pontos de equilíbrio, o que acontece nesses pontos de equilíbrio? Nos pontos de equilíbrio, f de x é igual a 0. Então, a gente já aprendeu como encontrar a equação, ó. Vamos voltar aqui, nós aprendemos como encontrar a expressão da força, eu faço menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento. Como eu acho os pontos de equilíbrio, é só eu fazer essa equação, né, essa expressão da força igual a 0, aí eu consigo encontrar, então achei ponto de equilíbrio 1, ponto de equilíbrio 2. E agora, como é que eu classifico esses pontos de equilíbrio?
eu trato a concavidade. Concorda comigo? A gente tem concavidades. Ali a gente tem pico, a gente tem o que? Vale. Então, a gente está estudando a concavidade da função. E aí, se você já estudou o cálculo 1, você vai lembrar que para a gente fazer estudo de concavidade, nós analisamos a segunda derivada. E estudar a segunda derivada nos permite analisar se é uma concavidade. Então, aí, se você lembrar lá da equação do segundo grau, a gente estuda o A, né? A gente tem A, o B e o C na equação do segundo grau. A letra A, ela dá pra gente a concavidade. Lembra? Se A era positivo, a gente tinha uma concavidade para cima, feliz. E se A era negativo, a gente tinha o quê? Uma concavidade para baixo. Aqui, com a segunda derivada, vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos calcular a segunda derivada da equação da energia potencial, lembrando que a gente vai fazer a segunda derivada da expressão da energia, não da força, tá? Porque da força a gente viu que a gente colocou menos a derivada da energia potencial. A gente não usa essa expressão, a gente vai usar a expressão da energia, que é essa daqui. Vamos lá, deixa eu só olhar de novo que eu não lembro de cabeça. 27 x ao cubo menos 9x mais 2. Então, é sempre essa daqui que você pega como base para a segunda derivada para fazer o estudo da concavidade, ok? Então, a gente tem o quê? A segunda derivada da energia potencial. O estudo disso, então, a segunda derivada, ela nos dá o estudo do quê? O estudo da concavidade. Ok? Então, se a segunda derivada for positiva, a gente tem o quê? Concavidade para cima. Concavidade ali, né, do sorrisinho, feliz. Isso nos garante ponto o quê? De equilíbrio estável ou instável? Ponto de equilíbrio estável. Então, a gente tem ponto de equilíbrio estável. Ok? E se a segunda derivada for negativa, então, se ela for negativa, nós temos concavidade para baixo, né? Carinha triste. E aí, o ponto vai ser de equilíbrio instável. Perfeito? Certo? Então, vamos lá? Vamos encontrar a segunda derivada? Então, a gente vai derivar duas vezes, ok? Nós vamos derivar duas vezes essa expressão aqui. Então, vamos fazer o linha de x. O linha de x é só a gente fazer a derivada aqui. Nós já fizemos lá em cima, né? Só que a gente não vai levar em conta aquele sinal de menos. Aquele sinal de menos é só para encontrar a expressão da força, ok? Porque a gente viu que força é menos a derivada da energia potencial por deslocamento, ok? Então, isso aqui vai dar 81x ao quadrado menos 9, ok? Agora, a gente vai fazer o duas linhas, que significa a segunda derivada. Então, essa daqui é a primeira, né, que é representado por essa linha aqui, e a segunda representada por duas linhas, ok? Então, a gente vai derivar de novo. Então, a gente pega essa expressão aqui e aí deriva mais uma vez. Como é que dá essa derivada aqui? Olha, vai dar 2 vezes 81, certo? Opa. Vai dar 2 vezes 81, x, e o 9 vai desaparecer, ok? Porque ele é uma constante, derivada de constante, 0. Então, a segunda derivada nos deu o quê? 162x. A partir dessa equação aqui é que nós vamos fazer o estudo
da concavidade e fazer o quê? A classificação dos pontos de equilíbrio. Então, vamos lá, a gente tem x1 é 1/3. Vamos aplicar x1 aqui dentro dessa segunda derivada. Quando a gente aplica esse 1/3, você concorda comigo que isso aqui dá um número positivo? Esse cara daqui é maior que 0? Concorda? Então, se a segunda derivada é maior que 0, ou seja, se ela é positiva, a gente tem ponto de equilíbrio estável. Então, x1 é ponto de equilíbrio estável. Porque quando eu faço a segunda derivada, ela me dá um número maior que 0. Quanto é que dá? Não sei, vamos dividir aqui. Vai dar 54. Esse resultado aqui é 54. 54 é maior que 0, então a segunda derivada deu positiva, ok? Isso aqui é um número positivo, certo? Então, x1 é um ponto de equilíbrio estável, perfeito? Vamos fazer para x2? Quando eu pego x2, eu tenho menos 1/3. Quando eu aplico na segunda derivada, menos 1/3, isso aqui dá 162 vezes menos 1/3. Isso aqui vai dar menos 54, certo? Dando menos 54, esse cara daqui, ele é menor que 0. Olha, se a segunda derivada deu menor que 0, o que a gente sabe? Ela deu negativa. Quando deu negativa, ponto de equilíbrio instável. Então, x2 é ponto de equilíbrio instável. Com isso, a gente chegou aqui, x1, ponto de equilíbrio estável. Classificamos isso fazendo o que, Natana? A segunda derivada da expressão da energia, ok? Segunda derivada da expressão da energia, estudo de concavidade. E o x2 é ponto de equilíbrio instável. Foi o que a gente achou fazendo só lá a análise do gráfico? Vamos olhar lá? x1 estável, perfeito, bateu. E x2 instável, deu certo. Então, veja que esse gráfico poderia ser ocultado, né? Mas com o gráfico a gente pode comparar e ver de fato que comprova, né? Uma coisa bate com a outra. Certo, gente? Ó, por hoje a gente fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo, tá bom? Se você tem alguma sugestão de exercício, se ficou alguma dúvida, alguma coisa também, eu tenho sugestões, Natana, faz esse aqui que eu acho que, né? Me manda que eu analiso, se eu achar válido eu vou trazer aqui no canal, tá bom? Eu tô sempre aqui, eu preciso, né? Que vocês me deem também, assim, o que eu gostaria de ver aqui no canal, o que é importante, tudo mais, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!